Sofia caminhava descalça pela rua, sentindo o pavimento quente sob os seus pés. O sol já se estava a pôr, e a fome apertava-lhe o estômago, mas não podia pensar nisso agora. Primeiro tinha de conseguir dinheiro para os medicamentos do Miguel. Parou em frente a um restaurante, onde o aroma à carne assada enchia o ar. Olhou através do vidro, vendo famílias a jantar, a rir, a desfrutar. O seu irmão e ela não comiam desde o dia anterior. Apertou os lábios e obrigou-se a desviar o olhar. Caminhou entre os carros num semáforo, na esperança de que alguém lhe desse umas moedas. Senhor, por favor, o meu irmão está doente, preciso de ajuda. A maioria das pessoas nem a olhava. Outras faziam um gesto de aborrecimento e subiam os vidros dos seus carros. Algumas poucas sorriam-lhe com pena, mas ninguém lhe dava nada. O semáforo mudou e os carros arrancaram. Sofia suspirou. Não tinha opção. Tinha de continuar a tentar. Um homem elegante atravessou a rua, com fato impecável e passos seguros. Era alto, com cabelo escuro penteado para trás, uma barba bem aparada e uma expressão de absoluta indiferença. Notava-se que era alguém importante, alguém habituado a que o mundo se acomodasse à sua volta. Sofia correu atrás dele. Senhor, por favor, o meu irmão está doente. O homem continuou a caminhar sem sequer olhar. Sofia correu atrás dele. Senhor, por favor, o meu irmão está doente. Nada. Mordeu o lábio. Não podia desistir. Puxou-lhe a manga do casaco. O homem virou-se com um gesto de aborrecimento e olhou-a com frieza. Quanto precisas? Perguntou, a sua voz seca e sem emoção. Sofia não esperava essa pergunta. Hesitou um momento antes de responder. Não sei. O que puder dar-me. O homem observou-a com um olhar avaliador, como se tentasse decidir se valia a pena ajudá-la. Depois, sem mais, tirou uma nota e estendeu-lhe antes de continuar o seu caminho sem uma palavra. O homem deu meia volta e começou a caminhar. Foi então que, sem pensar, murmurou: Obrigada, Deus. Hoje o meu irmão não sentirá dor. O homem parou de repente. Sofia sentiu o ar pesado à sua volta. Ele virou a cabeça lentamente e olhou-a com o sobrolho franzido. O que disseste? A menina abriu os olhos com surpresa. Gaguejou, nervosa. Eu pensei que o senhor fosse surdo. O homem semicerrou os olhos e observou-a com atenção. Pela primeira vez parecia realmente interessado no que ela tinha a dizer. O teu irmão está doente. Sofia engoliu em seco e acenou. Sim, está muito mal. Eu tento conseguir dinheiro para lhe comprar os medicamentos. O primeiro é para ele. Se sobrar, comemos. Se não, procuramos algo no lixo. O homem ficou em silêncio. Algo nos seus olhos escuros mudou, como se tivesse ouvido algo que o abalou por dentro. Sofia sentiu medo. E se ele se zangasse? E se lhe tirasse o dinheiro? Mas então ele falou com voz firme. Leva-me a vê-lo. Sofia apertou a nota na sua mão e olhou para o homem com desconfiança. Nunca ninguém lhe tinha pedido para ver o Miguel. As pessoas davam-lhe dinheiro ou ignoravam-na, mas ninguém fazia perguntas. Por que quer vê-lo? Perguntou recuando um passo. O homem manteve-se no seu lugar, com os olhos fixos nela. Porque preciso de saber quão grave está. Sofia hesitou. Sempre lhe tinham advertido para não confiar em estranhos, e este homem com seu fato caro e a sua expressão séria não parecia alguém disposto a ajudar verdadeiramente. Mas se havia uma oportunidade de o Miguel melhorar, tinha de tentar. Está bem, sussurrou, mas não se zangue se não gostar do que vê. Virou-se e começou a caminhar rapidamente pelas ruas estreitas, com o homem a segui-la de perto. O sol já quase se tinha escondido, e as sombras alongavam-se nas paredes velhas dos edifícios. Passaram por um mercado fechado, por um beco onde algumas pessoas dormiam no chão, até que finalmente chegaram a um edifício em ruínas. Sofia meteu-se por uma porta enferrujada e subiu por uma escada de betão rachado. O cheiro, a umidade e pó enchia o ar. No segundo andar, dobrou por um corredor escuro e empurrou uma porta de madeira partida. É aqui. O homem entrou atrás dela e parou de repente. O quarto estava quase vazio. Só havia uma manta suja no chão, umas caixas de cartão e uma garrafa de água meio cheia. Numa esquina, deitado sobre uns trapos velhos, estava o Miguel. Ricardo sentiu o estômago encolher-se. O menino estava pálido, com os lábios secos e os olhos fundos. Respirava com dificuldade e o seu corpo parecia demasiado magro para a sua idade. Sofia ajoelhou-se ao seu lado e tocou-lhe na testa com suavidade.
Miguel. Já voltei. Trouxe-te dinheiro para o medicamento. O menino abriu os olhos lentamente e tentou sorrir. Obrigado, Sophie, mas não tinhas de. A sua voz era apenas um sussurro. Ricardo sentiu uma pressão no peito. A imagem do Miguel trouxe-lhe uma recordação que tinha tentado esquecer durante anos. Andrés, o seu irmão, deitado numa cama com febre alta, a sua mãe a chorar na cozinha porque não tinham dinheiro para pagar um médico. Ele, um adolescente impotente, a ver como a vida se escapava do seu irmão sem poder fazer nada. Ricardo cerrou os punhos. Não podia permitir que a história se repetisse. Precisa de um hospital, disse com voz firme. Sofia levantou o olhar rapidamente. Não podemos pagá-lo. Eu encarrego-me. A menina franziu o sobrolho, desconfiada. Por que faria isso? Ricardo respirou fundo. Porque sei o que é perder um irmão. Sofia cruzou os braços. Isso não significa que queira confiar no senhor. Não te estou a pedir que confies em mim, apenas que me deixes ajudar. A menina apertou os lábios indecisa. Queria rejeitá-lo, mas, se o Miguel tinha uma oportunidade, não se podia dar ao luxo de ser orgulhosa. Se tentar algo estranho, vamos-nos embora, tirou. É justo. Sofia suspirou. Não tinha outra opção. Está bem, mas não se zangue se não gostar do que vê. Não entendia porque alguém como ele, alguém que nem sequer se tinha dignado a olhá-la antes, agora queria ajudar. Não confio no senhor, disse, abraçando Miguel com força. Ricardo Montenegro observou-a com paciência, mas o seu olhar tinha uma determinação inabalável. Não te estou a pedir que confies em mim, respondeu com calma, mas se o teu irmão ficar aqui, não vai melhorar. Sofia engoliu em seco. Sabia que ele tinha razão. Cada dia o Miguel piorava. A sua febre subia, a sua tosse tornava-se mais forte, e as suas noites eram cada vez mais longas e dolorosas. Se tentarmos levá-lo a um hospital, vão expulsar-nos, murmurou baixando o olhar. Não temos documentos nem dinheiro. Ricardo tirou o seu telemóvel e marcou um número. Isso não será um problema. Sofia observou, sem saber o que fazer. Alguns minutos depois, um carro preto com vidros escuros estacionou em frente ao edifício em ruínas. Sofia franziu o sobrolho. Esse carro é seu. Ricardo apenas acenou. Quem é o senhor? Alguém que pode ajudar. Sofia não se deixou convencer tão facilmente. Por que tem tanto dinheiro? Ricardo inclinou-se para o Miguel e levantou com facilidade. Não tenho tempo para explicações, mas se me seguires prometo que o saberás. Sofia mordeu o lábio e seguiu-o. Lá fora à noite já tinha coberto a cidade com o seu manto escuro. Subiram ao carro, e ela sentiu a suavidade dos bancos de couro sob a sua pele suja. Nunca tinha estado num carro assim. O silêncio envolveu-os enquanto avançavam pela estrada. Sofia apertava as mãos sobre o seu colo, sentindo-se pequena num mundo que não lhe pertencia. Quem é o senhor? Perguntou finalmente. Ricardo olhou-a pelo espelho retrovisor. Alguém que não quer cometer o mesmo erro duas vezes. Sofia franziu o sobrolho, sem entender. Antes de poder perguntar mais, o carro parou em frente a um hospital privado. 2 enfermeiros saíram imediatamente com uma maca. Ricardo saiu do carro com Miguel nos braços e colocou-o com cuidado. Atendam-no imediatamente, ordenou. Sofia tentou seguir o seu irmão, mas uma enfermeira deteve-a. Não se preocupe, vamos cuidar dele, disse com voz gentil. Ricardo pôs uma mão no ombro da menina. Precisas de descansar. Sofia olhou com fúria. Não vou para lado nenhum, é tudo que tenho. Ricardo sustentou o seu olhar. Eu sei, a raiva da Sofia apagou-se um pouco. Não entendia porquê, mas a forma como esse homem falava fazia-a sentir que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a estava a ouvir. Ficaram na sala de espera, com o som das máquinas e passos apressados à sua volta. Sofia não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa era certa. Nessa noite, a sua vida tinha mudado para sempre. Ricardo Montenegro nunca tinha passado tanto tempo numa sala de espera. Estava habituado a clínicas privadas, onde os médicos vinham ter com ele, não o contrário. Mas ali estava, sentado numa cadeira desconfortável, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido no chão. Ao seu lado, Sofia retorcia-se no seu assento. Cada vez que uma enfermeira passava pela porta da sala de emergências, o seu corpo tenso. Levava anos a sobreviver sozinha, mas naquele momento sentia-se mais indefesa que nunca.
Por que estás a fazer isto? Perguntou de repente. Ricardo levantou a vista e encontrou a observá-lo com uma mistura de desconfiança e necessidade. Porque posso? Respondeu sem hesitar. Sofia apertou os lábios. As pessoas não ajudam só porque podem. Ricardo sustentou o seu olhar, sem responder imediatamente. Não quero que se repita o que aconteceu com meu irmão. Sofia franziu o sobrolho. O teu irmão. Ricardo suspirou e recostou-se na cadeira. Andrés. Tinha 14 anos quando adoeceu. Os meus pais não tinham dinheiro para pagar um bom hospital e quando finalmente conseguiram ajuda, já era tarde. Sofia ficou em silêncio. Não pude fazer nada, continuou Ricardo. E ainda me pergunto se, de ter tido outra oportunidade, as coisas teriam sido diferentes. Pela primeira vez desde que o conheceu, Sofia viu algo para lá do fato caro e da expressão dura. Viu um homem que, por detrás de toda a sua frieza, carregava uma culpa que nunca se tinha ido embora. Antes de poder dizer algo, um médico saiu da sala de emergências. Familiares do Miguel. Sofia levantou-se de um salto. Eu. Está bem. O médico olhou de relance para Ricardo como se esperasse que ele tomasse a palavra. Mas Ricardo apenas acenou. Está estável, mas o seu estado é delicado. Chegou com febre alta e dificuldade em respirar. Tem uma infecção pulmonar que podia ter sido fatal se não chegasse hoje. O estômago da Sofia afundou. Vai ficar bem. O médico suspirou. Se seguir o tratamento adequado, tem boas possibilidades de se recuperar, mas precisará de atenção médica contínua. Sofia acenou aliviada, mas a preocupação regressou imediatamente. Não temos dinheiro para pagar um hospital. Eu encarrego-me, interrompeu Ricardo. Sofia olhou surpreendida. Por quê? Ricardo não desviou o olhar. Porque não quero voltar a ver morrer alguém quando posso evitá-lo. O médico acenou e foi-se embora. Sofia deixou-se cair na sua cadeira, exausta. Não entendo nada, murmurou. Ricardo observou-a com seriedade. Não tens de entender agora. Apenas descansa. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia permitiu que o seu corpo se relaxasse. Embora ainda não confiasse no Ricardo, naquele momento, não tinha outra opção senão acreditar nele. O hospital estava em silêncio. Sofia encolhia-se numa cadeira junto ao quarto onde Miguel dormia, com soro no braço e oxigênio no nariz. Parecia mais tranquilo que nos últimos dias, embora sua pele continuasse pálida e os seus olhos fundos. Ricardo estava na porta, com os braços cruzados e o olhar fixo no menino. Não entendia por que continuava ali. Podia ter pago o tratamento e ir-se embora, mas algo retinha. As palavras do médico continuavam a ecoar na sua cabeça. Se não chegasse hoje, não teria conseguido. Um arrepio percorreu-lhe as costas. Era a mesma frase que tinha ouvido quando seu irmão Andrés morreu. Fechou os olhos e, por um momento, estava de volta à sua antiga casa. A sua mãe chorava na cozinha. O seu pai discutia com um doutor que não queria atender o Andrés sem um pagamento antecipado. Ainda podemos fazer algo. Mas não fizeram nada. Quando conseguiram o dinheiro, o seu irmão já não estava. Respirou fundo e abriu os olhos. Não ia permitir que essa história se repetisse. Vais ficar aí toda a noite, sussurrou Sofia, interrompendo os seus pensamentos. Ricardo olhou. Estava envolvida numa manta que uma enfermeira lhe tinha dado, com o rosto cansado, mas ainda com a mesma expressão de desconfiança. Talvez, respondeu ele. Sofia baixou a vista e brincou com um fio solto da manta. Nunca ninguém nos tinha ajudado assim, murmurou. Sempre nos dizem que lamentam, mas ninguém faz nada. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Nem todos são indiferentes. Sofia deixou escapar uma risada sem humor. E o senhor? Sempre foi assim tão generoso? Ricardo demorou a responder. Não. Sofia levantou a cabeça surpreendida. Então, por que agora? Ricardo sustentou o seu olhar. Porque aprendi que às vezes a vida dá-nos uma segunda oportunidade. Sofia apertou os lábios e voltou a olhar para o Miguel. Se o meu irmão melhorar, o que vai acontecer depois? Ricardo não respondeu imediatamente. Não sei. A menina suspirou, abraçando-se a si mesma. É sempre assim. As pessoas ajudam-nos um momento, mas depois deixam-nos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não sou como essa gente. Sofia olhou com dúvida,
mas não disse mais nada. O silêncio voltou a instalar-se entre eles. Ricardo ficou junto à porta, observando os dois irmãos. Não sabia o que estava a fazer. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo sentia que tinha de ficar. Os dias passaram lentamente no hospital. O Miguel mostrava melhoria, mas a sua recuperação seria longa. Os médicos insistiram que precisava de descanso, medicamentos e boa alimentação. Sofia não se separava do seu irmão. Dormia na cadeira, comia o que as enfermeiras lhe davam e apenas falava com Ricardo. Embora já não o olhasse com medo, continuava sem confiar nele. Uma manhã, enquanto Miguel dormia, Ricardo aproximou-se dela com 2 sacos de comida. Come algo. Sofia olhou com receio, mas o seu estômago roncou traindo ar. Hesitou um momento antes de pegar no saco e abri-lo. Uma sanduíche quente com queijo derretido e um sumo de laranja. Obrigada, murmurou com o olhar baixo. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado, observando Miguel. Quando sair do hospital não pode voltar àquele lugar, disse de repente. Sofia parou com a sanduíche a meio de morder. Que? Não pode continuar naquele edifício em ruínas. Não é seguro. Sofia sentiu como a irritação crescia no seu peito. E que quer que faça? Que alugue um apartamento com a fortuna que me dão na rua. Ricardo não reagiu ao seu sarcasmo. Podem vir comigo. A sanduíche caiu-lhe das mãos. Que? Quero ajudar. Sofia fuzilou com o olhar. Por quê? Não somos o seu problema. Ricardo respirou fundo. Eu sei, mas isso não significa que deva ignorá-lo. A menina apertou os lábios. Nós não somos um ato de caridade. Não é caridade, disse Ricardo com firmeza. É uma escolha. Sofia observou em silêncio. Por quanto tempo? Perguntou finalmente. 1 semana, 1 mês, até se cansar de nós. Ricardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não tenho uma resposta para isso, mas não vos vou abandonar. Sofia queria acreditar nele, mas toda a sua vida lhe tinha ensinado que confiar nos outros só trazia desilusão. Não quero que o Miguel se faça ilusões, disse em voz baixa. Não quero que acredite que tem uma família quando não é verdade. Isso decidem vocês, respondeu Ricardo com calma. Não eu. Sofia sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe oferecia algo mais que uma moeda ou um olhar de pena, mas tinha medo. O medo de acreditar que tudo podia mudar e que, no final, ficasse com as mãos vazias outra vez. Apertou os punhos. Se nos mentir, odiá-lo-ei toda a minha vida. Ricardo acenou. Então, não tenho outra opção senão demonstrar-te que não o farei. Sofia não respondeu, mas algo no seu interior removeu-se. Pela primeira vez, perguntou-se se realmente poderiam ter uma oportunidade. O dia em que deram alta ao Miguel, Sofia sentiu que lhe pesavam os pés. Não era medo pelo seu irmão. Os médicos tinham dito que, com descanso e medicação, recuperaria completamente. Não. O medo vinha de outro lado. Ricardo esperava-os na entrada do hospital. Vestia o seu fato impecável, mas havia algo diferente nele. Não tinha a mesma frieza do primeiro dia. Prontos? Perguntou com calma. Miguel acenou fracamente, apoiando-se na sua irmã. Sofia apertou os lábios. Para onde vamos? Ricardo não hesitou. Para casa. A palavra fez a menina sentir um nó no estômago. Subiram ao carro preto, e pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu a suavidade de um assento acolchoado. Miguel, ainda fraco, apoiou a cabeça contra a janela. O caminho fez-se em silêncio. Sofia observou a cidade pela janela, vendo como as ruas cheias de lixo e bancas ambulantes iam ficando para trás, dando lugar a edifícios altos e limpos, lojas elegantes e avenidas iluminadas. Finalmente, o carro parou em frente a um edifício de vidro e aço. Um porteiro abriu a porta, e Ricardo saiu primeiro. Sofia desceu atrás dele e olhou para cima. Aqui vives? Ricardo acenou. Isto é um hotel. O homem abanou com a cabeça. É o meu apartamento. Sofia engoliu em seco. Não pertencia àquele lugar. Subiram num elevador que os levou até ao último andar. Ricardo abriu a porta e deixou-os passar. O apartamento era enorme. Janelas que iam do chão ao teto, móveis elegantes, uma cozinha que parecia saída de uma revista. Tudo estava impecável. Sofia ficou na entrada, sem se atrever a mover-se.
Miguel, no entanto, deixou-se cair no primeiro sofá que encontrou. É o lugar mais confortável em que estive na minha vida, murmurou com um sorriso cansado. Ricardo aproximou-se da Sofia e apontou para um corredor. Há 2 quartos livres. Podem escolher o que quiserem. Sofia não se moveu. Por que fazes isto? Ricardo olhou-a nos olhos. Porque quero que tenham uma oportunidade. Sofia baixou o olhar. Não nos conhecemos. Não somos a tua família. Isso constrói-se com o tempo. Sofia sentiu uma pontada no peito. Não sabia se podia confiar nele, mas o Miguel precisava de um lar. E embora o seu instinto lhe gritasse para não se deixar enganar, uma pequena parte dela queria acreditar nele. Deu um passo dentro do apartamento. Não nos vamos habituar, murmurou. Ricardo sorriu de lado. Isso veremos. E com esse passo, Sofia e Miguel entraram numa vida que nunca imaginaram. Os primeiros dias na casa do Ricardo foram estranhos. Para Sofia e Miguel, passar de um edifício abandonado para um apartamento de luxo era como estar num mundo completamente diferente. Miguel adaptou-se mais rapidamente. Adorava a cama macia, a televisão gigante e a comida quente na mesa. Depois de meses de sofrimento, finalmente podia descansar sem medo de acordar com fome ou doente. Sofia, pelo contrário, não baixava a guarda. Cada vez que Ricardo saía para trabalhar, ela sentava-se perto da porta, com a mochila pronta. Não conseguia evitar pensar que, a qualquer momento, ele o expulsaria. Mas os dias passaram, e isso não aconteceu. Ricardo não era exatamente carinhoso, mas também não era cruel. Dava-lhes espaço, perguntava se precisavam de algo, e deixava que fossem eles a decidir como se relacionar. Um dia, enquanto tomavam um pequeno almoço na cozinha, Ricardo deixou uns papéis sobre a mesa. Vou inscrevê-los na escola, disse sem rodeios. Sofia levantou a cabeça imediatamente. Que? Miguel ficou com a colher na boca. É importante que estudem, continuou Ricardo. Não podem viver toda a vida dependendo da sorte. Sofia franziu o sobrolho. Eu não preciso de estudar. Ricardo olhou-a com paciência. Por que não? Porque sei como sobreviver. O homem apoiou os cotovelos na mesa. Sobreviver não é o mesmo que viver. Sofia apertou os lábios e desviou o olhar. Miguel deixou a colher e olhou para a sua irmã com olhos suplicantes. Sofia, eu quero ir. Sofia olhou surpreendida. A sério? Miguel acenou. Sempre quis estudar. A mãe dizia que a escola era importante, mas nunca pudemos ir bem. Agora podemos. Sofia sentiu o coração apertar-se. Ricardo cruzou os braços. A decisão é vossa, mas se ficarem aqui vão estudar. Sofia olhou para o seu prato. Não queria aceitar ajuda. Toda a sua vida tinha aprendido que depender dos outros só trazia desilusão. Mas o Miguel olhava-a com aquela expressão que dizia por favor. E isso foi suficiente para derrubar um pouco as suas defesas. Respirou fundo e murmurou. Está bem. Ricardo acenou com satisfação. Amanhã iremos comprar o que precisarem. Sofia sentiu um arrepio de nervos. Como seria estar numa escola? Como seria ter uma vida normal? Não sabia, mas pela primeira vez sentia que talvez valesse a pena descobrir. Na manhã seguinte, Ricardo levou Sofia e Miguel a uma loja de roupa. Nenhum dos dois tinha tido roupa nova em anos, e só o facto de estar ali, rodeados de estantes ordenadas e luzes brilhantes, fazia-os sentir-se deslocados. Escolham o que precisarem, disse Ricardo com a mesma calma de sempre. Miguel, ainda com alguma timidez, pegou numa camisola azul e numa mochila. Sofia, pelo contrário, cruzou os braços. Não precisamos de tanto. Ricardo não se incomodou em discutir. Levem o que quiserem. Sofia suspirou. Sentia que cada peça de roupa nova a tornava mais vulnerável, como se aceitar ajuda significasse que a qualquer momento todos a podiam arrebatar. Mas quando viu Miguel com um sorriso, enquanto experimentavam os sapatos novos, algo no seu interior relaxou. Se o seu irmão era feliz, então talvez valesse a pena tentar. Depois da loja, foram a uma papelaria onde Ricardo comprou cadernos, lápis e mochilas para ambos. Não posso acreditar que vamos à escola, disse Miguel com emoção enquanto saíam da loja. Sofia revirou os olhos, mas no fundo a ideia também inquietava. Nessa noite, enquanto Ricardo revia uns documentos na sala, Sofia aproximou-se e sentou-se à sua frente. Tenho uma pergunta, disse sem rodeios.
Ricardo levantou a vista. Diz. Sofia olhou fixamente. Por que nunca tens visitas? Ricardo piscou surpreendido com a pergunta. Não sou alguém que se rodeie de muitas pessoas. Não tens família? Ricardo deixou a caneta sobre a mesa. Não. Sofia observou em silêncio. E amigos? Ricardo apoiou os cotovelos na mesa. Os negócios não deixam muito espaço para isso. Sofia franziu o sobrolho. Deve ser triste. Ricardo olhou-a com atenção. Não mais que dormir num edifício abandonado. Sofia apertou os lábios. Eu tinha o Miguel. Ricardo acenou. E agora continuas a tê-lo. Sofia sentiu um nó na garganta. Não gosto de dever nada a ninguém. Não me deves nada. Fez-se um silêncio. Finalmente Sofia pôs-se de pé e murmurou. Obrigada pela roupa. Ricardo apenas acenou. A menina caminhou para o seu quarto com a sensação estranha de que, pela primeira vez na sua vida, alguém estava disposto a ficar. Não sabia quanto duraria, mas no fundo, começava a querer acreditar nele. Os dias seguintes decorreram mais tranquilos do que Sofia esperava. Ricardo levou-os à escola, ajudou com os trâmites e até contratou alguém para se certificar de que o Miguel tinha uma alimentação adequada. Miguel estava entusiasmado com a sua nova vida. Levantava-se cedo, vestia o seu uniforme e saía com um sorriso no rosto. Sofia, pelo contrário, continuava a sentir que tudo isto era temporário, que a qualquer momento algo aconteceria, e tudo se desmoronaria, e não tardou a acontecer. Uma tarde, enquanto fazia os trabalhos de casa na sala, ouviu um ruído estranho no quarto do Miguel. Levantou-se imediatamente e correu até à sua porta. Miguel, quando abriu, encontrou-a tremer na cama, o seu rosto coberto de suor e a sua respiração entrecortada. Sophie, sussurrou com voz fraca, sinto-me estranho. Sofia sentiu o pânico subir pela garganta. Ricardo, gritou sem pensar. O homem apareceu na porta em segundos. Mal viu Miguel, a sua expressão mudou. Temos de levá-lo ao hospital, disse com firmeza. Ricardo carregou-o imediatamente e levou-o até ao carro. Sofia sentou-se ao seu lado no banco traseiro, segurando a mão do seu irmão com força. Tranquilo, Miguel. Vai ficar tudo bem, sussurrou, embora a sua própria voz tremesse. Mas a verdade era que estava aterrorizada. Quando chegaram ao hospital, os médicos levaram-no imediatamente às urgências. Sofia e Ricardo ficaram na sala de espera, no mesmo lugar onde tinham estado semanas atrás. Ela abraçou-se a si mesma, sentindo que tudo se desmoronava outra vez. Não pode estar a acontecer de novo, murmurou com os olhos vidrados. Ricardo, sentado ao seu lado, não tirava a vista da porta das emergências. Vai sair disto. Sofia olhou com fúria. Não sabes. Disseram que estava bem, que só precisava de descansar. Mas olha para ele agora. Ricardo ficou em silêncio. Sofia apertou os punhos. Se algo lhe acontece. Não conseguiu terminar a frase. A recordação da sua mãe a morrer à frente deles. A sensação de ficarem sozinhos no mundo. O medo de perder a única coisa que lhe restava. Tudo isso voltou de golpe. Ricardo suspirou e passou uma mão pelo rosto. Não vou deixar que lhe aconteça nada. Sofia olhou com ressentimento. Não podes prometer isso. Ricardo fechou os olhos por um momento antes de falar. Tens razão. Não posso. Sofia apertou os lábios. Então, o que fazemos? Ricardo respirou fundo. Esperemos. As horas passaram lentamente. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que o que estava em jogo não era só a vida de uma criança, mas a única razão pela qual Sofia ainda tinha esperanças. As horas na sala de espera fizeram-se eternas. Sofia caminhava de um lado para o outro, com os braços cruzados e o rosto pálido. Ricardo, pelo contrário, permanecia sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar fixo no chão. Cada vez que o médico ou uma enfermeira passavam perto, Sofia continha a respiração, esperando que fossem dar-lhe notícias. Finalmente, a porta das emergências abriu-se e o doutor do Miguel apareceu. Sofia correu para ele. Está bem? Perguntou com urgência. O médico suspirou. Sofreu uma recaída na infecção pulmonar. Enfraqueceu mais do que esperávamos, mas conseguimos estabilizá-lo. Sofia sentiu as pernas tremerem-lhe. Vai ficar bem. O médico acenou. Sim,
mas precisará de ficar em observação por uns dias. Sofia fechou os olhos e deixou escapar um suspiro trêmulo. Posso vê-lo? Só por um momento. Ricardo aproximou-se e pôs uma mão no ombro da menina. Vai. Sofia entrou a correr no quarto. Miguel estava deitado com os olhos semicerrados, mas ao ouvi-la entrar sorriu fracamente. Sophie. Ela ajoelhou-se junto à cama e pegou-lhe na mão com suavidade. Não voltes a assustar-me assim, ouviste? Miguel riu mal. Vou tentar. Sofia mordeu o lábio. Prometo-te que vais ficar bem. Miguel olhou-a com ternura. Não tens de me prometer nada. Fica só comigo. Sofia acenou sem soltar a sua mão. Da porta, Ricardo observava a cena em silêncio. Algo dentro dele removeu-se ao ver a forma como Sofia protegia o seu irmão, com uma intensidade que só alguém que perdeu demasiado consegue entender.